Então a sua cirurgia está chegando, né? Já estamos aí há 3 semaninhas, né, da nossa data programada e existem alguns cuidados, vamos repassar algumas coisas que são importantes. Provavelmente você ainda não passou com anestesista, mas eles vão falar um pouquinho do jejum, que deve ser de 8 horas para a cirurgia, de tudo mesmo, exceto água. Água você pode até tomar ali, alguns anestesistas recomendam que até 6 horas antes da cirurgia você pode tomar um pouquinho de água. Alguns remédios que você vai precisar às vezes tomar no dia da cirurgia, com mínima quantidade de água. Um pouquinho de água ali até 6 horas antes da cirurgia é permitido, mas todo o resto é considerado alimento sólido e aí você deve, inclusive leite, né? Isso é uma dúvida. Você deve suspender tudo 8 horas antes da cirurgia. Uma outra questão é com relação aos remédios pré-operatórios. O que eu suspendo, o que eu não suspendo. Todo e qualquer suplemento de qualquer tipo, você deve interromper 3 semanas antes da cirurgia. Em algumas situações até 2 semanas ainda dá tempo, mas padronize 3 semanas. Então agora a gente já está na hora de suspender tudo isso. Todas as vitaminas, proteínas, enfim, tudo aquilo que você utiliza. Alguns remédios também, como é o caso de AS, anticoagulante, esses têm que ter sim uma maior supervisão. Então fala com a gente, nós já conversamos com o seu médico para saber se a gente pode ou não suspender, se a gente tem que substituir por outra coisa, mas os anticoagulantes, de modo geral, a gente interrompe também. Outro tipo de medicação, às vezes você vai ter que tomar até o dia da cirurgia, como é o caso de remédios para tireoide, remédios para sua pressão. A maior parte dos antidepressivos você vai acabar levando até a cirurgia, mas sempre fala com a gente, tira aquela dúvida se no seu caso o antidepressivo deve ser suspenso ou não, porque existem alguns que não podem continuar próxima ao dia da cirurgia. Mas a maioria você vai tomar até a véspera e vai recomeçar no dia seguinte à cirurgia. Da mesma forma, os suplementos. Tem gente que fica preocupado por parar muito tempo a suplementação. Logo depois da cirurgia você já vai poder voltar a tomá-los. Outro tipo de medicação são os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais, eles têm que ser interrompidos e aí é importante você procurar um outro método contraceptivo para não ter risco de ter uma gestação ali se iniciando perto da cirurgia, né? Os anticoncepcionais, de forma geral, podem aumentar um pouquinho o risco de trombose venosa. É interessante a gente suspendê-los mais ou menos nessa faixa de tempo também, né? Umas 2, 3 semaninhas antes, para que a gente não tenha mais um fator gerador de risco para trombose venosa. Também é importante lembrar alguns medicamentos que servem tanto para o diabetes quanto para o emagrecimento, né, que são as glutidas, como é o caso do Ozempic, ou medicamentos semelhantes, que agora a gente já tem alguns aí chegando, eles têm que sim rigorosamente ser interrompidos na 3ª semana antes da cirurgia, porque às vezes você não vai ter tempo e algumas cirurgias às vezes são suspensas por causa de falta de tempo para a interrupção do Ozempic. Então, interrompa o uso do Ozempic conforme a gente vai pensando um pouquinho mais na cirurgia, né? A data está se aproximando e passa muito rápido, né? Amanhã já é o dia da sua cirurgia. Então, você vai sentir um pouquinho mais desse frio na barriga, mas lembra de tudo aquilo que a gente fez como planejamento pré-operatório. Frase que eu gosto sempre de dizer, assim, que nós não vamos fazer loucura, vamos fazer o máximo possível, com a maior segurança possível, sem fazer loucura, né? Fazer a cirurgia do tamanho que pode, o seu pré-operatório, né, foi bem feito, você está em condições ótimas para essa cirurgia e vai dar tudo certo. Então, eu vou estar do teu lado, você vai ter o meu contato e a gente vai se falando nesse processo inteiro, no pós-operatório. Você estará bem amparada nesse processo todo.